Glória a Deus. Graça e paz aos amados irmãos aqui presentes, também aos nossos irmãos aqui na gravação pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí, ativa o sininho para receber as notificações. Todos os dias, às 19 horas, temos uma mensagem que vai ao ar para você, tá bom? Esse é o nosso canal oficial, ElcioJesus/MGV. Caso você esteja assistindo essa mensagem por um site, um canal de um outro irmão, Gustavo, que também propaga as nossas mensagens, aproveita também, se inscreva lá no nosso irmão, no canal do nosso irmão Gustavo. Ele divulga também as mensagens dos nossos irmãos aí em graça. Olha lá, queridos, esse é o tema que nós vamos tratar nesta manhã, neste dia, nesta noite, enfim, quando você estiver aí conectado conosco. Divindade. O filho na carne nunca foi filho no espírito. Nós temos uma mensagem aqui que fala sobre a Trindade. Basicamente, irmão, é a mesma mensagem? Não. Nós vamos falar sobre esse aspecto também, mas não sobre a Trindade. Nós vamos falar sobre a divindade de Cristo, mas dentro de outro contexto, dentro de outros textos, mostrando, analisando o conteúdo para, de fato, as pessoas compreenderem que o porquê que nós, por exemplo, nós não falamos em nome de Jesus de Nazaré, o sistema religioso gosta muito disso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. O filho do homem, nessas expressões, o Cordeiro de Deus. Por que é que nós não nos utilizamos dessas expressões hoje? Porque na verdade o filho na carne, ele nunca foi filho no espírito. Vamos entender por quê. Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Irmão, então você já vai entrar em contradição. Aí Deus enviou seu filho. Sim, enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tá? Isso aqui é carne. Ele se revestiu de carne. Vamos lá. 5. Para remir, isso é interessante, para remir, resgatar, os que estavam onde? Jesus não morreu para te resgatar. Jesus não morreu para remir os teus pecados. Isso é um grau a mais de conhecimento. Irmão, mas mesmo em graça eu achei que Jesus pagou o preço. Não por você. Tá bom? Jesus não pagou o preço por mim. Mas às vezes eu falo, eu canto, eu leio. É claro, porque quando a gente está lendo uma palavra, um texto, linearmente, expositivamente, a gente vai passando por cima de alguns aspectos que a gente não vai absorvendo. Por exemplo, quando a gente diz assim, Colossenses 2,14, ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Nós quem? O povo lá. Paulo está dizendo nós, Paulo está se incluindo, mas eu não posso me incluir no texto. Deus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós. Não. Porque não havia, quando nós nascemos, não havia mais escrito de dívida contra nós. A lei já não vigorava mais. Então, para remir ou resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, Jesus de Nazaré, semelhança da carne, para remir, resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, o sangue de Jesus de Nazaré foi para remir os judeus. Porque na lei, o pacto foi feito com sangue de animais. Só que o sangue de animais não removia pecado. Por isso que, anualmente, o sumo sacerdote entrava no santuário, no Santo dos Santos, e espargia, derramava sangue, mas aquele sangue, na verdade, ele trazia memória do pecado.
Aquele sangue, na verdade, trazia uma conscientização de que Israel estava em pecado. Tanto é que quando levaram aquela mulher pega em ato de adultério para Jesus, condenar e jogar pedra, porque a lei exigia, Jesus disse: quem não estiver pecado entre vós, atire a primeira pedra. Então havia um pecado de consciência na vida daquele povo. Não é que aquele povo que levou aquela mulher estava fumando, estava se prostituindo. Não. Eles eram fariseus hipócritas, sim, mas eram pessoas que procuravam andarem politicamente correta, tá? Mas quando eles foram acusar aquela mulher perante Jesus e pegarem Jesus ali numa falha, Jesus disse: quem não tiver pecado dentre vós, atire aí a primeira pedra. Todos eles tinham pecado de consciência, porque eles estavam debaixo de um ministério de condenação e morte. Por mais justo que eles fossem, por mais bondoso que eles fossem, por mais misericordiosos que eles fossem, havia uma condenação da consciência dele por causa do ministério de condenação e morte. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Outra coisa, é que é assunto para estudar o ano todo. Você não foi adotado como filho. Quem foi adotado é quem estava debaixo da lei e foi remido pelo sangue de Jesus. Você não foi adotado como filho. O que foi que a religião te ensinou? Você aqui na câmera, corta para mim. Porque você era um filho da perdição, porque você era um filho do diabo. E aí o pastor um dia chegou para você e disse assim: aceita Jesus ou vai para o inferno. E aí eu levantei a mão, o pastor pediu a Deus para escrever o meu nome lá no livro da vida. E aí, como eu acredito em Jesus, eu fui adotado por Jesus. Não. Quem foi adotado por Jesus foram aqueles que viveram a lei, que foram remidos debaixo da lei. Você nunca foi adotado. Você sempre foi filho legítimo. Legítimo. Quem é. Não foi adotado. Filhos legítimo de Deus, porque nós nascemos, amado, não debaixo do pacto da graça, quando houve o derramamento para remir. Nós nascemos na plenitude da graça, depois do juízo, depois do julgamento sobre os judeus. Nós nascemos dentro desse contexto de perfeição. Como a irmã louvou aqui, ministrou, não há promessa de Deus para a tua vida mais, porque todas quanto foram as promessas de Deus, nele já tem o sim e o amém da parte de Deus. Nós não estamos na esperança de alguma coisa, eles esperavam, nós não. Nós já recebemos tudo que compete aos filhos de Deus. Mas vamos lá. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo quê? Pelo quê? Jesus de Nazaré falou com você? Você não está debaixo do ministério de Jesus de Nazaré. Não, irmão, mas aqui Deus falou aos pais pelos profetas de muitas maneiras. Aí Paulo está dizendo, nesses últimos dias, ele nos tem falado pelo Filho. Porque Paulo estava ainda debaixo do ministério do Filho. Irmão Elcio, mas quando Paulo começou a pregar, Jesus não já tinha morrido e ressuscitado? Sim, mas o ministério do Filho do Homem ainda continuava. Porque perdurou até o ano 70, quando Paulo disse lá na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 29, 26 ao 29 ali, onde o Filho pega o reino que estava submetido a ele e entrega quem? Ao Pai, para que Deus fosse tudo em todos. Amém? Então Paulo disse, nesses últimos dias falou-nos pelo Filho. Era o Filho que estava ministrando ali. Eles não esperavam Deus vir sobre as nuvens, eles esperavam o Filho do homem vir sobre as nuvens. Hebreus capítulo 2, versículo 14. O tema é divindade. O filho na carne nunca foi filho no espírito. Falando de uma natureza humana de Cristo, ou de Deus. Deus encarnou em Jesus, né? Não é reencarnação não, tá bom?
alguém aí do sistema não ouvir dizer que a gente está pregando reencarnação. Não, Deus encarnou em Jesus, tá? Isso é bem interessante, queridos. Jesus, o Mashiach, Yeshua HaMashiach, era um nome comum, tá bom? Tanto é que Paulo tinha um amigo, melhor dizendo, chamado Jesus o Justo. Ele fala lá na carta aos Tessalonicenses. Jesus o Justo, meu amigo, tal, era amigo de Paulo. Então o segredo, né, a revelação não está em Jesus em si, né? Por exemplo, o falso profeta que se levanta contra Paulo e Sérgio Paulo, lá em Atos capítulo 13, o nome dele era Bar Jesus, que significa filho de Jesus. A questão não é Jesus, a questão era o Cristo, que era ungido, ou o Messias, né? Que era ungido. O apóstolo Paulo chega a dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, diz: Deus estava em Cristo, Deus Emanuel, Deus no homem, Deus com o homem, Deus em Jesus, amém? Deus estava em Cristo. Então, Jesus de Nazaré, a matéria, o judeu ali, era apenas um envelope, era o cumprimento das Escrituras, era o cumprimento da lei. Nós falamos isso ontem em uma mensagem sobre o cumprimento da lei. Jesus de Nazaré estava ali cumprindo a lei, mas quem estava nele era o Espírito, que é Deus, porque ele falou para a mulher samaritana: Deus é Espírito, e Deus estava nele. A profecia, Deus Emanuel, Deus com o homem, Deus no homem. Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue. Viu aí, irmão? Filho não é carne, não é sangue. Filhos participam da carne e do sangue. O que é um filho de Deus? O filho de Deus, ele é um espírito que está perfeito. O filho de Deus, ele é um espírito que não precisa de salvação eterna, porque espírito é salvo, espírito não morre, tá bom? O filho de Deus é o DNA divino, é a verdadeira identidade. Agora, ele se reveste de carne e sangue. Por exemplo, temos criancinhas aqui. O que é isso? É um espírito que é de Deus, que no tempo de Deus se revestiu de carne e de sangue, vai cumprir um propósito de Deus na terra, depois deixa essa carne e esse sangue e volta para Deus como era. Amém? Aí, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, carne e sangue. Ele quem? Jesus. Ele quem? Deus, porque ele é espírito. Aí ele veio participar de carne e sangue. Ele, vamos entender. Ele, Deus, que era espírito, como os filhos que são espíritos que participam de carne e sangue, ele, espírito, Deus, participou das mesmas carne e Jesus de Nazaré. Viu aí? Então o filho na carne nunca foi filho no espírito, porque no espírito ele sempre foi ele, Deus. Ele veio, se tornou filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, mas no espírito ele sempre foi Deus. Amém? Como você é um espírito que está participando de carne e de sangue. E aqui é outro assunto. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, é um outro assunto. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De servo, fazendo-se semelhante. Isso aqui é muito interessante também. Não corra não. Esvaziou-se a si mesmo. Ele se despiu da sua glória, ele se despiu do seu trono, esvaziando-se a si mesmo, tomando uma forma de quê?
Deus serve alguém? Não. Deus não serve ninguém. Deus deve o que para servir as pessoas? A religião, ela tem Deus como seu servo. Ah, porque Deus tem que me dar, aleluia. Porque eu vou colocar Deus na parede e Deus é obrigado a me dar. Deus vai te servir por quê? Paulo que disse, o que demos a Ele para que queiramos algo em troca? Quem primeiro deu ao Senhor para requerer alguma coisa da mão dele? Deus não te serve. Como assim, irmão? Deus não me serve? Não, irmão, você já é tudo em Deus, você já é abençoado, você tem tudo em Deus. Deus não te serve nesse sentido de te prestar um serviço. Ou seja, Deus não está subalterno ao homem. Não, porque eu pedi, Deus vai ter que me dar. Não, porque... Você sabia que os religiosos, eles usam aquele texto lá do livro histórico de João? Porque Jesus disse assim, tudo que pedistes em meu, eu o... Jesus é mentiroso? Então tem alguma coisa ali que tem que ser explicado. Ah, Senhor, sabe de uma? Eu sou crente, eu até conheço a graça. Então vamos fazer o seguinte, eu quero que o Senhor me dê uma casa, em nome de Jesus. Ah, é? Vai trabalhar para comprar sua casa não? Fica aí. Ah, Senhor, eu quero que o Senhor me dê isso e aquilo, em nome de Jesus. Por quê? Porque está escrito, tudo que eu pedi em teu nome. Aí era fácil, né, irmão? Calma, irmão, entre no contexto, entre no assunto em questão. Jesus estava com os seus discípulos, Jesus estava ali ministrando para os seus apóstolos, dizendo que haveria tribulações, haveria angústias, e Jesus não ia largar eles. Jesus disse, até a consumação do século eu estarei com vocês, e aí tudo que vocês me pedirem eu vou fazer. Dentro daquele contexto de escatologia, esperando a vinda do Senhor, milagres e prodígios e maravilhas que acompanhavam aqueles que criam. Jesus disse, eu vou, mas vocês que creem vão fazer obras maiores, e de fato fizeram. Pedro fez mais obras do que Jesus. Como assim, irmão? Paulo fez mais obras do que Jesus? Sim. Jesus só pregou para os judeus durante 3 anos e pouco. E Paulo? Paulo pregou em todo o mundo da época conhecido. Colossenses 2:23 diz que Paulo pregou a toda criatura que estava debaixo dos céus. Segundo os historiadores, aquilo que Paulo pregou durante a sua vida, o seu ministério, que ele disse, cumpri com alegria, combati o bom combate e guardei a fé. Segundo os historiadores, ele passou no mínimo 3 vezes no mesmo lugar falando as mesmas coisas. Ele, sem contar aqueles que estavam ali auxiliando ele, como Tito, Timóteo, Silvana, etc, etc. Então, imagine que Paulo circulou a sua época, o mundo de sua época, 3 vezes, pregando a palavra da graça. Então, era para aqueles discípulos que Jesus estava dizendo isso, que eles iriam fazer obras maiores, iriam avançar. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, porque para Deus servir, ele teve que se tornar ser humano. Foi aquilo que nós falamos aqui em off. Como é que você vai servir a Deus? Você se propondo, servindo ao teu próximo, fazendo alguma coisa por alguém, com a tua consciência em Deus, você está servindo a Deus. Como foi que Deus serviu a humanidade? Deus não serve a ninguém, Deus é Espírito. Ele não veio fazer nada. Ele veio sim, em carne. Ele veio como ser humano, para a partir daqui, desta vida, ele servir de exemplo. Foi o que ele disse, quem lavou os pés dos apóstolos? Foi o Espírito Santo? Quem foi? Jesus de Nazaré. Aí ele disse, eu não sou Senhor? Eu disse, sim, assim como eu fiz, façais vós também. Viu aí? Ele se tornou servo, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Fazendo-se, ele não era homem, carne e sangue. Ele se fez servo, se tornando, fazendo-se semelhante aos homens. Filho na carne, né? Ô irmão, mas Deus não foi, Jesus não foi gerado pelo Espírito. Jesus não nasceu de uma concepção ali natural, de um relacionamento do homem com a mulher. É claro que foi, ele foi gerado no Espírito, no ventre de Maria, pelo Espírito. Mas ele nasceu da carne, nasceu de mulher. Ele não nasceu de um homem, né? Ele nasceu da mulher, concebido ali pelo Espírito.
mas nasceu de carne e sangue. Filipenses 2,8. E, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si. Como é que Deus vai se humilhar? Não tem como Deus se humilhar. Deus não se humilha a ninguém. Quem se humilhou foi Jesus, a carne. Amém? Lembra que quando foram pegar ele lá no Getsemane? E aí Pedro, pegou a espada e cortou a orelha de Malco. Aí Jesus embainha a sua espada. Ou pensas tu que se eu aqui, clamar ao Pai, o Pai não envia aqui legião de anjos e me livra dessa situação? E aí? Uma legião é 60 mil soldados romanos. Aí Jesus disse, Pedro, guarda essa espada aí, porque se eu quiser, eu clamo ao Pai aqui, Ele manda no mínimo 60 mil anjos aí para me livrar desse momento. Mas ele teve que o quê? Se humilhar. Ele teve que se humilhar a si mesmo, sendo obediente até e morte de cruz. Sendo obediente até a morte. Esse foi o propósito de Jesus de Nazaré. A matéria, a carne, que veio para a terra. Até a morte e morte de cruz. Engraçado que certa feita Jesus estava falando, questionando, ministrando, e aí apareciam os fariseus e queria pegar Jesus para quê? Para matar. Aí diz os textos que Jesus sempre se esquivava e eles não conseguiam alcançar. Por quê? Porque ele tinha que morrer de cruz. Ninguém ia matar ele apedrejado. Ninguém ia matar ele fora do templo. Isso serve também para o entendimento nosso. Você não vai partir fora do templo. Você não... porque eu estou com medo de morrer, porque eu estou com medo disso. Amado, esqueça isso. Esqueça isso. Todos nós vamos partir no tempo e no modo que Deus determinou. Mas é por quê? Porque não adianta. Não adianta. Porque eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo, eu estou com medo disso. Quantas pessoas têm medo de uma coisa e acontece que morrem de outra coisa? Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus não tinha medo de ser apedrejado, Jesus não tinha medo de ser... Não, ele sabia que a morte era morte de cruz para ele. Vamos lá. Olha que lindo, irmãos. João. 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Aqui o correto é já veio, tá? Já veio. É porque tem tradução aí que só o sangue do cordeiro na calça. Sabemos que é o Filho de Deus, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, ou já veio, porque no contexto de João já tinha vindo, né? E nos deu, olha lá o emprego do verbo, nos deu. Então se deu, como é que vai vir ainda? Não faz sentido, tá? Então a tradução correta é já veio, tá? Sabemos que já o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao quê? O verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho, Jesus Cristo, carne. Este é o verdadeiro e a vida eterna. Viu aí? Então João sabia que Jesus de Nazaré, ele estava encarnado, estava na manifestação humana, sim, mas era sim o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, Deus estava ali com eles. Era Deus revestido de carne. Você sabia que a primeira aparição física de Deus na terra foi para Abraão? Foi a primeira encarnação de Deus na terra, foi para Abraão. Diz que Abraão viveu 400 anos antes da lei ser dada a Moisés. Diz que Abraão, ele ceiou, ele teve comunhão com Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, sem genealogia, nem princípio de vida, nem fim de vida, semelhante ao Filho do Altíssimo.
Então quem foi Melquisedeque? Foi a primeira aparição de Deus, a primeira relação de Deus ali, né, em forma física, foi através de Melquisedeque. Por isso que o sacerdócio de Cristo, ele procede de Melquisedeque, que é um sacerdócio perpétuo, eterno. Ou seja, o mesmo que se manifestou para Abraão e fez promessa a Abraão antes da lei, foi o mesmo que veio na pessoa de Jesus de Nazaré e derramou seu sangue no Calvário. Então, João disse: e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Eles estavam no ministério do Filho ainda. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, queridos, Jesus, aqui na carne, ele era filho, mas aqui, ó, Deus, Espírito, ele nunca foi filho. Isso é a divindade de Cristo. Vamos lá. João capítulo 14, versículo 8, diz assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Mostra apenas o Pai, o que nos basta. 9. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Há tanto tempo que eu estou com vocês e vocês não têm conhecido a mim? Ei, Filipe, Filipe, ora, Filipe, quem me vê a mim, vê quem? O Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem via Jesus, via o Pai. Mas era todo mundo que via o Pai em Jesus? Não. Muitos não conseguiam ver o Pai em Jesus por causa da mentalidade religiosa, por causa do consultar carne e sangue. Um exemplo de Filipe: ele estava ali, o Pai estava ali em Jesus, mas Filipe não conseguia enxergar. Jesus perguntou: o que dizes ser o filho do homem? E aí eles disseram: dizem que tu és Jeremias, talvez João Batista que ressuscitou, um dos profetas. Aí Jesus disse: e vocês, quem dizes que eu sou? Aí Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. Quando Pedro disse tu és o Cristo, Pedro estava dizendo: tu é Deus, porque é o Cristo, é aquele que é um Espírito, aquele que é o Espírito. E Jesus disse: não foi carne e sangue que te revelou. E aqui o Filipe não sabia ainda, o Espírito não tinha ainda revelado, mas Jesus já disse: quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Diferente dos fariseus da época que foram tentar apedrejar Jesus, quando Jesus disse que ele era filho de Deus, se igualando a Deus. E aí eles não aceitaram, porque eles disseram, e eles sabiam, que só podiam adorar o único Deus. E o que Jesus estava falando ali entre linhas é que ele era Deus. Olha aí, João 14:10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Isso é interessante, amados. As palavras. Observe que o que Jesus tentava chamar a atenção não era para a sua aparência de um judeu com um narigão, barbudo, a cor da pele avermelhada do sol. Não. Não era uma aparência estética, física. Tanto é que o sinal para entregar Jesus foi o quê? Um beijo de Judas. E por que Judas tinha que entregar com um sinal? Porque Jesus era bem comum. Jesus parecia com Pedro, que parecia com João, que parecia com Barnabé, que parecia com o próprio Judas. Era tudo parecido. Então o sinal para entregar Jesus teve que ser um beijo. Judas que disse: eu vou dar um beijo. Aquele que eu beijar é esse. Ninguém sabia que era quem. Porque Jesus era bem comum. Porque o que diferenciava em Jesus dos demais eram as palavras.
era o haja, era o verbo, era aquilo que ele verbalizava. O que vai diferenciar você da graça para um legalista não é a tua roupa, não é a congregação, é o haja que está em você, é o que sai da tua boca, é a sabedoria, é o conhecimento de Deus que está em você. Você vai conversar ou você vai andar com um legalista, é a mesma coisa. Ninguém vai ver diferença. Você vai andar com um ateu, é a mesma coisa. Ninguém vai dizer, não, aquele ali é crente, aquele ali é ateu. Não, é a mesma coisa. Agora, quando você abrir a tua boca, aí vai denunciar quem você é. Quando Pedro abriu a boca, aí disseram, tu és um deles, porque a tua fala te condena. Aí Pedro disfarçou ali, não, porque BBB é em graça e não sei o quê, mas não teve jeito, né? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo ali é a carne, Jesus de Nazaré, não é da vontade do homem, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, da vontade do Espírito, que está em mim, o Deus Emanuel, Deus no homem, né? É quem faz as obras. Quem fazia as obras ali não era Jesus de Nazaré. Engraçado que hoje vem um monte de guru religioso aí. É porque eu orei, Deus levantou aí. É porque eu orei, Deus abriu uma porta de emprego. É porque Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus disse, quem faz as obras não sou eu, não vem de mim mesmo. Vem do Pai, é o Pai que faz, é o Pai que cura, é o Pai que realiza, é o Pai que edifica, não é o pastor, não é o ancião, não é a campanha, não, é o Pai. Você não é curado por causa da oração profética, você não recebe uma bênção por causa do propósito, você não faz isso porque você foi no monte, você não alcança, não, é por causa de Deus na tua vida, é por causa do Pai, é Ele que realiza as obras. E onde é que entra aí, irmão, a igreja e o pastor e o profeta? Não entra em lugar nenhum. Entra na religião, né? Aqui é o Pai. Nem Jesus disse que fazia. Não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Nicodemos chegou para ele à noite e disse assim, mestre, eu sei que tu és vindo de Deus. Por quê? Ninguém faz o que tu fazes se o Pai, Deus, não for contigo. Até Nicodemos sabia que o que Jesus fazia não era dele mesmo, não era Jesus que fazia. Aí vem os gurus aí, porque eu adivinho um chassi de carro, é porque eu adivinho um CPF, adivinha tudo, e por que não adivinha o tal do número da Mega Sena para ficar rico e parar de enrolar o povo? Eu vou ensinar uma coisa para vocês. A primeira coisa, quando vierem para vocês tentar adivinhar a vida de vocês, diga, meu amigo, adivinha aí o que é que vai dar aí na próxima corrida aí da Mega Sena aí, e passa para mim os números aí. Se tu adivinhar e bater certo, eu até mando um 10% para você. Aí ninguém acerta, né? Não, irmão, porque aí já é o diabo. Adivinhar o chassi, o CPF é de Deus. João 1. João capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o haja. Olha lá o verbo, né? Em Gênesis. Haja luz, haja isso. O haja de Deus. O haja, e ele declarava, ele falava, o verbo, e as coisas aconteciam. Olha lá, no princípio. Que princípio? No haja, na criação, em tudo, porque ele criou. Olha lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com... Porque o verbo era o haja. E o verbo era quem? Era o Filho? Era Deus. O verbo não era Jesus de Nazaré. Por isso que Jesus disse, as palavras que eu vos digo, João 6,63, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. A carne para nada presta. As palavras que ele diz, que ele dizia, e que é espírito e vida. E o verbo era Deus. Então o haja, o verbo, sempre foi Deus. Não era Jesus de Nazaré. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por quem? O sistema aí que não doa sangue, ele diz que Jesus não é criador, Jesus é criatura. Por isso que ele diz que Jesus não salva. Eles dizem que Jesus não salva porque Jesus era criatura, que Jesus era filho. É claro, eles não entendem que Jesus
não o Nazareno, mas o Cristo era o próprio Deus, então eles ficam aí perdidinhos da Silva. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas aí, por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Cristo, que era o Verbo, que era o Haja, que era Deus, não existiria nada, inclusive nós. Então como é que eu vou dizer que Jesus, Ele foi criatura? Na carne, filho. No espírito, sempre foi Deus. Mateus capítulo 22, versículo 41 e 42. E, estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem? Quem interrogou? Tem uma passagem lá em Lucas, né? Se eu não me engano, Lucas 17, 20 em diante, onde os fariseus interrogam Jesus: quando virá o teu reino? Como é que o teu reino vai vir? Qual a aparência do teu reino? Aí Jesus vai e responde: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ele aqui ou ele ali. Agora, nesse contexto, é Jesus que interroga os fariseus. Jesus passou a pergunta. E estando reunidos os fariseus, que Jesus não ia perguntar isso para Pedro. Jesus não ia perguntar isso para Tiago e João, porque eles sabiam, porque eles criam. Nem para Filipe, que não entendeu, Jesus não ia perguntar. Jesus perguntou para os fariseus, os mesmos que interrogaram Jesus acerca do reino. Interrogou-os Jesus, dizendo, Jesus interrogou: que pensais vós do Cristo? Não é de mim, do Machia, do Yeshua, não. É de Cristo, é do ungido, ou é do Messias. O que vocês pensam de mim? Lembra que a mesma pergunta Jesus fez para quem? Para os discípulos. Quem dizes vós que eu sou? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: e vocês, fariseus? Agora eu não vou perguntar para os meus discípulos, agora eu vou perguntar diretamente para vocês. Vocês, fariseus, quem pensa de mim? Quem pensa de mim? Quem eu sou? Quem é o Cristo? Você acha que o fariseu ia dizer: tu és o Cristo, filho de Deus? Não. Jesus sabia que eles não iam dizer isso. Olha lá. De quem é filho? De quem o Cristo é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Cadê Pedro dizendo que Jesus era filho de Davi? Ele pode até falar no contexto de descendentes, de genealogia, né? Como Estevão, porque da descendência de Davi, filho de Davi, segunda casa de Israel, por causa do reinado, aquele contexto patriarcal, aquele contexto ali de árvore genealógica, aquele sentido. Mas ninguém dizia que ele era filho de Davi. Tem um lugar aqui em cima que tem igreja evangélica, casa de Davi. Tem misericórdia de mim. Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. A carne, consultando tudo segundo a carne. Não, porque ele tem que ser de Davi, porque tem que vir de Belém, porque bebê, bababá, bebê. Não, porque da tribo de Levi não vem nenhum sacerdote. Como é que aparece esse aí da tribo de Judá dizendo que é sacerdote? Tudo na contramão da religião, né, irmão? Enquanto a religião diz: não, porque tem que ter o dízimo, tem que ter o paga-preço, tem que ter o monte. Aí vem Cristo: não, não é assim, é a graça, é o favor. Tudo o contrário. Aí ficam os abençoados aqui no YouTube me perturbando: porque o senhor fica falando mal das igrejas. Não estou falando mal das igrejas, a gente está falando da palavra que confronta o sistema religioso, irmão. Jesus confrontava, Paulo confrontava, Pedro, Tiago e João diziam para o sumo sacerdote: importa agradar a Deus do que aos homens. Então como é que nós estamos? Não, é a palavra, e a carapuça vai servindo e vai cortando, né? Vai. Disseram de Davi. Disse-lhes ele, Jesus disse: como é então que Davi, em
o Espírito não morava em Davi, mas o Espírito se manifestava lá nos antigos, não é isso? Por isso que Davi, na oração lá do Salmo 51, quando ele erra ali, talvez tenha sido ali depois do momento ali de Betseba, que ele pulou a cerca, que ele matou ali Urias, tal, aquela coisa toda, ele caiu em si, ele, Senhor, tem misericórdia de mim, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito voluntário, né? Ele diz ali, não retire de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabia que Deus estava ali na vida dele, não morando, né? Mas visitando, por assim dizer, era com ele, né? Por isso que Deus dizia, achei em Davi um coração segundo o meu coração, embora Davi tivesse cometido atrocidades, mas era um homem bom, temente, que se arrependia, que tinha consciência, que a consciência pesava, diferente da perdição. Então o Espírito Santo ministrou na vida de Davi. Olha lá, disse-lhes ele, como então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Em espírito, Davi já contemplava Jesus, o Senhor, entregando o reino ao Senhor, a Deus. Em espírito, Espírito Santo, né? Em espírito, o Espírito já revelava Jesus pegando o reino que lhe foi submetido, como Jesus de Nazaré, e entregando ao Pai, na consumação dos séculos, na parousia, na Filho do Homem, na vinda do Filho do Homem, para que Deus fosse tudo em todos. Ali acabava o ministério de Jesus, o Filho do Homem. Ali acabava o ministério de Jesus de Nazaré. Ali acabava definitivamente, começou na cruz, está consumado. Os pactos começaram a se cruzar quando aconteceu a queda do templo, a vinda do Filho do Homem em juízo para Israel e a entrega do reino do Filho, que era o mesmo reino, não era outro reino. O Filho pega o reino e entrega ao Pai, para que agora não existisse mais a manifestação do Filho. Jesus de Nazaré não existe mais. Por isso que nós temos mensagens aí do tipo, Jesus não é mais sumo sacerdote, ou seja, ele não está atuando mais como. Jesus, ele não é mais mediador, porque se ele continuar sendo mediador, é sinal que ele não mediou ainda, estava mediando, e ele veio para mediar as alianças, já mediou, e que mediou não foi Deus, foi Jesus, Cristo, homem. Disse Paulo, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele veio e mediou. Ele não é mais o mediador, ele não é mais o cordeiro, ele não está mais atuando como um sacerdote oferecendo o sacrifício, porque ele já fez de uma vez por todas. Ele não é mais Jesus de Nazaré, muito menos filho de Davi, porque ele é Espírito, ele é Deus, bendito eternamente, amém. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo. Escabelo é descanso, né? Dos teus pés. Era uma expressão judaica onde alguém colocava os pés no banco para descansar. Esse é o verdadeiro. Nós estamos no verdadeiro descanso de Deus. Os nossos irmãos que ficam aí tentando guardar sábado, não faz sentido. Descanso é nele. Ele descansou e nós estamos no descanso eterno, que é Ele. Mateus 22, 45, 46. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Se Davi chama ele de Senhor, como é que os fariseus estavam dizendo que Jesus era filho de Davi? Então seria o filho, ou o pai, chamando o filho de Senhor? Não faz sentido. Então é uma pergunta que Jesus fez para os fariseus. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Não faz sentido. E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Ninguém interrogou mais Jesus. Interrogar como? Queridos, quando você tem uma palavra
na ponta, não vou dizer, força de expressão, na ponta da língua. Quando você tem uma palavra na mente, uma palavra libertadora, uma palavra transformadora, não adianta, irmão, pode confrontar com você, pode dizer que você é herege, pode dizer que você é ladrão porque está roubando a Deus no dízimo, pode dizer o que disser de você vai sempre declarar: nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Ah, mas você está errado porque tem que jejuar mesmo. Não. Eles vão perder o argumento. Eles vão te interrogar como? Porque se mandar abrir as escrituras, você vai falar aquilo que é a verdade. Aí o que acontece? Eles vão partir para o lado pessoal, né, irmão? Ah, porque você é isso, aquilo, porque você era aí, porque eu vi você ali, porque bebê, babá. Ah, porque você fica assim, porque você... Aí vai partir para o lado pessoal. Ah, porque você... Ninguém mais interrogou. João 8, 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Ele não tinha morrido ainda, e levantar ali era a crucificação, tá? Então Jesus disse: quando levantardes o Filho do Homem, carne, Jesus de Nazaré, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Sou o quê? Filho do Homem? Deus. Lembra que quando o soldado, né, ele fura ali a costela de Jesus e sai sangue, depois começa a sair água, né? E aí o que é que o soldado entende? Matamos um justo, filho de Deus. O soldado entendeu, ele reconheceu que aquele que foi levantado, o Filho do Homem, na verdade, era o eu sou. Não era o eu existo. Porque Deus não existe. Cristo não existe. Porque o que existe foi criado. O que existe, obviamente, não existia, passou a existir. Só que Deus, ele não existe. Deus, ele é. Para existir foi criado, Deus não foi criado. Para existir foi formado, Deus não foi formado. Quem foi formado da carne e sangue foi o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, que participou de carne de... Quem foi formado foi eu e você, matéria, não o Espírito que é em Deus. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, Filho do Homem, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Vocês vão saber quem eu sou. 8:39. Responderam e disseram-lhe: nosso pai, ó a carne, né, irmão? Nosso pai é Abraão. Meu pastor? Meu pastor? É o bispo. Meu pai na fé? Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, e filho aqui era ser, não filho do homem, né, Abraão, mas filho aqui era da descendência, né, ou da promessa, melhor dizendo, porque Paulo disse: nem todos por serem descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Ser filho de Abraão aqui era ser filho da promessa com Isaque, e não ser filho de Abraão, da descendência de Abraão, como Ismael, por exemplo. Então, nem todos que se diz descendente de Abraão são filhos de Abraão, mas aqueles que são contados da descendência, da promessa, esses são os filhos, porque são filhos de Deus. Aí Jesus disse: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão.
Se vocês fossem filho de Abraão, o que era que Jesus estava dizendo aqui? Se vocês fossem filho da promessa com Isaac, vocês não iam estar aí me perseguindo. E o contexto aqui vai dizer, por que vocês não ouvem a minha palavra? Porque vocês não suportam a minha linguagem. 44, vocês têm por pai o diabo, que foi homicida e pai da mentira desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque quando ele fala, não procede da verdade, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então vocês não são filhos de Abraão, coisíssima nenhuma. Ah, mas eu sou descendente de Abraão. Descendente é uma coisa. Filho da promessa com Isaac é outra história. Descendente é Ismael, que Deus pegou e disse, cai fora. O filho fica, o escravo vai embora. O filho permanece na casa, disse Jesus. O escravo não. Se vocês fossem filho de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. 8:52. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Lembrando que os judeus aqui eram os fariseus, tá? Porque ele veio para os seus e os seus não receberam. Nem todos receberam. Só a minoria. Disseram, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. 53. És tu maior do que o nosso pai Abraão? Mais uma vez ele se coloca como filho de Abraão. A mesma pergunta que a mulher samaritana fez para Jesus. És tu maior do que o nosso pai Jacó? Que deu de beber desse poço ao seu gado e aos seus filhos? Você é maior do que o nosso pai Jacó? Só que ali era uma filha de Deus, ali de fato era uma filha de Abraão. Jesus explica, Jesus fala. Você vê que com a mulher samaritana, o que existe ali é um ensinamento, né? Com a mulher samaritana, o que existe ali é um diálogo, um aconselhamento, uma revelação. Mas com esses judeus fariseus, o que existe aqui é um confronto, é um debate. Jesus não estava tentando convencer aqui ninguém de nada. Para a mulher samaritana, Jesus estava convencendo que ele era o Cristo, não é isso? Ele mesmo falou para a mulher, a hora vem e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não mais no monte como vocês vão, não mais em Jerusalém, dentro do templo lá enfiado, não, é em espírito, é na sua mente, na sua consciência, porque era uma filha de Abraão. Mas eles aqui, e detalhe, a mulher não ficava se gabando dizendo que era filha de Abraão, mas eles se gabavam. És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? Quem te fazes tu ser? Quem é você? Ele era o que ele era, o eu sou. 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Como assim? Abraão, aí Deus, o que é isso aqui, irmão? Isso aqui, Jesus aqui está usando de sarcasmo com eles, né? Vosso pai, já que eles estavam dizendo que era filho de Abraão, então tá. Abraão, vosso pai, vocês estão dizendo que Abraão é pai de vocês? Tá bom. Abraão, vosso pai, que Jesus sabia que eles não iam entender, não ia receber. Abraão, vosso pai, já que vocês estão rotando aí que é filho de Abraão, tudo bem. Ninguém quer ser filho do diabo, né? Na religião, você já viu alguém dizer que é filho do diabo? Todo mundo é filho de Deus. Então tá. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Bom, Jesus já tinha dito em João aqui mesmo, João 8:44, que eles não eram filhos de Abraão, que eles eram filhos do diabo, né? Falando da natureza caída, adâmica, né? Mas já que eles insistiram em dizer que era filho de Abraão, Deus deixou para lá, Jesus deixou para lá. Então, Abraão viu e alegrou-se. 57. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos? E viste Abraão? Ó a carne, né, irmão? Quem é esse pastor aí? Quem é o pastor dele? Que ministério é esse? Quantas igrejas tem?
Está ranqueada? Faz parte de alguma convenção? Quem consagrou esse menino aí? Para ele dizer agora que ele é pastor de igreja. Cuidado com esse povo aí do YouTube, viu? Não tem nem 50 anos de ministério. Como é que viu Abraão? Não tem nem 50 anos, como é que viu Abraão? Ou seja, quem é você, Jesus? Quem tu pensas que é? Quem te fez ser? Não é isso que a gente ouviu quando a gente começou a reunir pessoas? O sistema gritou logo de lá, mandou logo o recado. Eu não consagrei, não é pastor. Olha a minha cara de preocupado. Tem até uma música aí, né? Cara de preocupado, bebê. Como é? Não sei não. Eu já vi gritando aí. Então, queridos, perguntaram isso de Jesus também. Quem te consagrou? Tu não tem nem 50 anos, como é que tu viu Abraão? Que negócio é esse de igreja que diz que o pastor é Cristo e não tem um pastor presidente? Que negócio é esse de igreja que não tem óleo ungido? Não tem nem sabonete ungido? A carne, né, irmão? A carne, olha, não tem nem 50 anos. Como viste Abraão? 8:58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão o quê? Abraão o quê? Abraão existe, ou existiu, né? Cristo? Não. Abraão existiu, disse Deus, antes que Abraão existisse. Abraão veio à existência, mas ele não, porque Deus não existe, Deus é. Eu sou. Porque ele não disse, antes que Abraão existisse, eu já existia. Pode até ter alguma tradução aí, mas é errada, tá bom, irmão? Pode encontrar sim, tanta tradução que tem. Antes que Abraão existia, eu já existia. Pode até encontrar, mas é eu sou. Porque ele é quem ele é. Olha que o que ele está falando aqui é exatamente o que aconteceu com Moisés. Vamos lá. João 18:4. Sabendo, pois, Jesus que todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Jesus sabia que tudo ia acontecer mesmo. Ele adiantou-se e perguntou: a quem vocês estão buscando? Foi no momento da traição. João 18:5-6. Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Vocês estão buscando quem? A Jesus, o Nazareno. Estava buscando o Cristo? Claro que não, porque eles não acreditavam. Ele estava buscando o Nazareno, que estava dizendo que era Cristo, e eles não aceitavam. Disse-lhe Jesus: eu sou. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. Imagine, irmão, quando ele disse eu sou, ele não estava dizendo que era mais Jesus o Nazareno, ele estava revelando a sua verdadeira divindade, ele estava revelando a sua verdadeira essência. Eu sou. Quando ele falou, buf, todos que estavam ali desabaram, não suportaram a glória. Eu sou. Recuaram e caíram por terra. Você já assistiu aquele filme aquele desenho de Goku, Saiyajin, aquela coisa toda? Né? Quando ele se transforma, fica mais forte. Quando Jesus disse eu sou, essa glória impactou. E depois ele teve que voltar ao normal para deixar pegar ele, porque senão não pegava, né, irmão? Depois ele teve que se entregar, né? Que senão não pegava. Como é que ia pegar? Aí ele teve que... Eu sou. Recuaram e caíram por terra. Olha lá, interessante. Êxodo 3:13, estamos acabando. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel... Olha aí, irmão, né?
E a gente fica aí quebrando a cabeça, mostrando. Gente, a lei não era para você, a lei era para os filhos de Israel. Desde a base, desde o começo, já dizia isso. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Corta aqui agora para os teólogos. Porque a raiz do hebraico, a palavra J não existe no grego. Então quando você chama Jesus, na verdade você está chamando o cavalo ou porco do latim. Porque você na verdade tem que chamar Yeshua, ou Joshua, ou Hamashia. Porque você tem que chamar o Jeová Jireh, o Sabaó. Porque você tem que chamar o Elohim, você tem que chamar o Yahushua. Mano, mas esses nomes estão lá no céu, é? Tá no cartório celestial esse nome? Não, porque o nome de Deus na verdade é Yahweh, não é Deus. Deus é um adjetivo. Porque o nome de Jesus é Yahushua, não é Jesus. Porque Jesus é um nome transliterado e não existe a palavra J. Sim, daí. Para mim, tanto faz se eu chamo Jesus de Joaquim, de José, tanto faz. Por quê? Não é a minha carne, não é o meu português, não é a minha nacionalidade, não é a origem hebraica ou aramaica ou grega que vai definir o Deus que eu conheço, que eu creio, porque Ele é Espírito. Qual é o nome dele em Espírito? Não é isso? Então, Moisés, quando você chega lá, você vai dizer lá para o povo que meu nome é Leita Calabachária. Não, você vai dizer que meu nome é isso e aquilo. Não. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Mas e o teu nome? Eu não vou dar o nome não. Eu sou o que eu sou. Paulo estava pregando em Atenas, na Grécia, em vários altares. Ele olhou e viu um altar que estava a descrição: há um Deus desconhecido. O que foi que Paulo chegou ali e fez? Pregou Cristo ali. O Deus é desconhecido, não tem nome? Então dou o nome que eu quiser. Paulo foi e deu a palavra do Cristo ressuscitado ali, que eles já acharam estranho, né? Porque Deus, Ele é quem Ele é. Deus não se define por um nome no cartório português, judaico, aramaico, hebraico. Não faz. Eu já falei aqui, meu amado. Eu posso até pesquisar, porque o nome de Deus em hebraico é isso e aquilo. O nome de Deus em aramaico é isso e aquilo. Eu posso até chegar aqui e dizer: irmão, não chame mais Jesus não, porque Jesus, ele nasceu no tempo moderno, foi uma pessoa que inventou o J, porque o J não tem no hebraico, no grego. Sim, isso vai trazer o quê? Se eu chamar Deus aqui só de Yahweh, vocês não vão sempre acreditar no Deus que criou os céus e a terra? Mesma coisa? Não. Tá legal, é bom para história, para conhecimento, mas não faz sentido, espiritualmente falando, não. Eu sou o que sou, disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Era para Moisés dizer aos filhos de Israel: o eu sou, me enviou a vocês. A mesma expressão que Jesus usa lá no jardim: eu sou. O ele era não é filho na carne, ele é o Espírito. Mateus 1:23. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel. Tem gente aí brigando já que o nome de Jesus não pode ser chamado Jesus. Também não pode ser chamado Yamashia ou Hamashia. Tem que ser chamado Mané. Porque o nome de Jesus é Mané. Emanuel, né? Porque na Bíblia não está escrito que ele seria... Onde é que está escrito no Antigo Testamento que ele seria chamado de Jesus? E também não está escrito no Antigo Testamento que ele seria chamado de Yeshua. Não tem. Não está escrito no Antigo Testamento que ele seria chamado de Joshua. Não tem. Então no Antigo Testamento, acho que lá no livro de Isaías, diz que ele seria chamado Emanuel, né? Mas Emanuel é um adjetivo. Né? Dentro, homem, é o Deus, né? É uma junção, na verdade.
Eu acho que é assim. Dentro, man, homem, e El, Deus, né? Que é a palavra lá do hebraico, El, Deus, vem de Deus, como Daniel, Miguel, essas coisas. Emanuel, é Deus conosco, Deus no homem. Esse era o sentido, porque era um adjetivo, não é para ser chamado Mané, Manuel, não. Olha lá, é o anjo que declara, né? Dará a luz e se chamar Luão pelo nome de Emanuel, que traduzida lá é Deus conosco, ou Deus com o homem, não é isso? Quando Paulo diz em Filipenses capítulo 2 em diante, que ele diz assim: porque subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo e se achando igual ao homem, foi para a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas esse nome que Paulo diz que está acima de todo nome, é aquele nome, Jesus Cristo? É Yeshua HaMashiach? Não, ali está falando de um caráter, de uma personalidade, do eu ser. O nome na Bíblia, por exemplo, o nome de Emanuel, não é questão de chamar ele de Emanuel. É o nome dele, é a supremacia, a grandeza, a soberania de quem ele é. Sabe? E não o nome em si. É do seu caráter, da sua personalidade. Ele é o único onisciente, onipotente, onipresente. Ele é o único criador dos céus e da terra. Ele é tudo em todos. É nesse sentido. Quando você confessa esse Deus, não é você classificar um nome, é você exaltar o que ele é. Ele criou tudo, até uma formiga, os céus, os mares. Aí você está se dobrando diante desse Deus que é criador, que não precisa ser servido por mão de homens, como necessitando de alguma coisa, porque a todos ele dá a vida, a respiração e todas as coisas. Mas vamos lá. João 20, 27 e 28. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: o que foi que Tomé disse? Senhor meu e Deus meu. Tomé reconheceu que não era carne Jesus, não era o filho do homem, era o próprio Deus. Ele reconheceu a revelação, ele teve a revelação de que ali era de fato Deus no homem, o Emanuel, Deus na pessoa de Jesus de Nazaré. Vamos lá, Hebreus 1:8. Mas do filho diz, olha lá, mas do filho diz, era uma profecia: ó Deus. Do filho as escrituras diz ó Deus. Não é Deus falando do filho, é do filho dizendo que é Deus. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então o filho na carne, em espírito, era Deus. Isso é a divindade. O filho na carne nunca foi filho espiritual, porque no espírito ele era o próprio Deus. Vamos encerrar. Colossenses 1:19. Porque foi do agrado do Pai que toda a Trindade não, que toda a plenitude nele habitasse. Em Jesus habitou, morou toda a plenitude. 2:9 Colossenses. Porque em Cristo, não é em Jesus de Nazaré, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? E aqui encerramos. 1 Timóteo 3:16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Ele se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Ele não era carne, ele se fez carne. Deus se manifestou em carne.
foi justificado no Espírito, porque ele era o Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Amém? Guarde essa palavra no teu coração, graça e paz, e que você esteja crescendo a cada dia nesta palavra eterna.